Bom dia! Eu vou gravar essa aula, mas isso não significa que eu vou gravar mais, talvez vou gravar só essa. Eu queria gravar essa porque vou resumir os erros comuns que eu percebo sempre nessa provinha zero e como funciona bem rapidamente essa ideia de demonstrar coisas, esse paralelismo que eu faço como se fosse uma programação. E temos muita coisa para entender, muitos detalhes que talvez parecem meio besta, meio superficiais. E exatamente por isso vou fazer umas conexões com programação, onde vocês apreciam mais esses detalhes, já que vocês brigaram com compiladores e linguagens de programação. Então, a primeira coisa que minha primeira briga com vocês vai ser sobre o erro que eu prometi que vai ser o mais comum, que seria qual? Alguém lembra? Type error, sim, temos um bocado de type errors. E type error, como eu falei, é quando a gente usa uma expressão que tem outro tipo daquele que o contexto implica que deveria ter. Então, de longe a gente viu na primeira aula que temos dois grandes tipos, vamos dizer, em matemática, os objetos que a gente... Não, objetos, desculpa. A gente usa em matemática, podemos separar em dois tipos de coisas. Quais seriam esses tipos? Objetos, objetos num caso e proposições é outro. Sinônimo de objeto a gente viu que é indivíduo, sinônimo de proposição é afirmação. Já dois sinônimos sobre esse conceito são suficientes, não quero procurar outros. E a primeira briga entre aspas seria uma diferença que tem entre esse símbolo aqui e esse símbolo aqui. E a ideia é que acontecem muitos type errors, corrigindo, nesses dois buracos aqui, já que tem uma igualdade aqui, eu vou precisar ver objetos. E a diferença com esse símbolo é que nesses dois buracos aqui, eu vou ver proposições. Essa coisa a gente pronuncia se é somente se, é equivalente a, temos várias maneiras de pronunciar, e essa coisa a gente pronuncia é igual a. E a ideia é que esses dois objetos aqui, na verdade é o mesmo objeto. Okay? E com as proposições, isso é meio esquisito, talvez a matemática clássica que a gente usa, que a gente vai ficar usando, porque o significado disso não é que essa afirmação afirma a mesma coisa com essa, mas que ou ambas são verdadeiras ou ambas são falsas. Então, literalmente seria correto aqui escrever 1 mais 1 igual 2, se é somente se, será o teorema de Pitágoras, aqui. Tá? Isso não faz muito sentido se eu pensar que devem ter uma conexão, mas literalmente esse símbolo apenas está dizendo que, olha, a proposição que tem num lado é a proposição que tem no outro lado, ou ambas são verdade ou ambas são falsas, ok? Ficou claro isso? Cuidado, porque essa coisa é também verdade sobre esses dois símbolos, onde essa seria a implicação, está dizendo que se a parte esquerda é verdade, eu prometo que a direita também é, mas caso que a parte esquerda não é verdade, eu não prometo nada, você não tem o direito de me culpar de mentiroso, ok? Esse exemplo famoso é que o pai fala para o filho que está sendo muito barulhento, sei lá, no carro, se você continuar falando, gritando, eu vou bater em ti. Aí o filho cala a boca e mesmo assim o pai bate nele. E a pergunta é se o pai mentiu ou não. E a promessa que o pai deu é que se você continuar falando, eu vou bater em ti. Ele não falou nada sobre o caso que o menino ia parar de falar, então não podemos culpar ele de mentiroso, podemos culpar, sei lá, de violento, mas é outra questão. Essa toda a ideia de implicação, e o que eu acabei de falar é uma maneira de discutir verdade por vacuidade. A ideia é que se eu tenho A implica B, caso que o A não deu certo, eu já sei que toda essa coisa não pode ser culpada de mentira, porque essa é apenas uma promessa que se a premissa deu certo, garanto o B. Mas se nem o A deu certo, eu não falei nada, então estou livre de qualquer acusação. Bem, mas todos esses três símbolos que temos aqui entram entre proposições, então não quero ninguém mais escrever 2K mais 1 implica em algo. Essa coisa aqui é um objeto, ainda mais concretamente eu sei que é um número, ainda mais sei que é um inteiro talvez, dependendo do K, de jeito nenhum um objeto pode implicar em algo. Não posso falar se 5, então algo. Tá? Da mesma maneira não posso falar que essa coisa é equivalente a alguém. Posso falar que essa coisa é igual a alguém, ou posso usar outras relações entre símbolos para falar que esse é menor, ou divide, sei lá, coisas que têm a ver com números nesse caso, mas
para usar qualquer um desses símbolos, eu preciso ter duas proposições. Espero que isso ficou claro. E para usar esse símbolo, eu preciso ter dois objetos. E quero discutir também um pouco a diferença onde tem os mesmos símbolos, às vezes decoramos com um definho, e quero explicar exatamente qual é o papel desse definho aqui. Então, esse definho é apenas para alertar o leitor que neste momento está acontecendo uma definição. E só para ver se a gente entendeu o que acabei de falar na primeira parte, minha primeira pergunta para vocês, talvez, se eu já perguntei algo, vou apagar no vídeo, então pronto. Qual é o tipo de cada uma dessas coisas? Que tipo de coisa é essa? Alguém corajoso? Como? Como assim, tipo? A resposta seria objeto ou proposição. Quando eu pergunto que tipo, é sempre eu quis dizer matemática, certo? Que tipo de coisa é toda essa? Proposição. Qual o verbo dela? Esse aqui. Qual que seja, tá? Ok. Então essa coisa aqui é uma proposição. E qual é o tipo dessa coisa aqui? Proposição também. Okay? Não um objeto. Okay? Tem um verbo. Esse é o verbo. É igual a essa, tá? Okay. Essas duas coisas, eu vou perguntar que tipo de coisa vou botar aqui, que tipo de coisa vou botar aqui, e vocês podem inferir que tipo de coisa vou ter aqui, o que vou ter aqui. Parece a proposição, certo? E aqui? Proposição, de novo, certo? E aqui? Ok, seria um objeto, e aqui um objeto. Parece bem parecido lá. Já temos um problema, um pequeno... A pergunta de que tipo de coisa é aqui foi pegadinha, confesso. Aqui não vai ser exatamente proposição, e aqui não vai ser exatamente objeto, eu vou explicar porquê. E uma grande diferença, então, também é que essa coisa aqui não vai ser uma proposição, e essa coisa não vai ser uma proposição. Mas... na pergunta que tipo de coisa é, eu falei que quero ver a proposição objeto. Como é o teu nome? Vinícius, tá. Agora Vinícius vai me permitir falar, eu tenho uma saída disso, na verdade, não é tudo objeto ou proposição. As coisas que a gente estuda e escreve nossos estudos de matemática vão ter a ver com proposições e objetos mesmo, mas no nível da linguagem que a gente comunica a matemática, quando a gente escreve uma demonstração, a gente está comunicando nossas ideias para o nosso leitor e tudo mais, acontecem outras coisas também, nesse caso seria aqui uma definição. Não posso falar que essa coisa é uma proposição, não estou afirmando que essas duas são equivalentes, estou falando, olha, a coisa que escrevi na esquerda, para mim vai ser um sinônimo da coisa que escrevi na direita. E agora, então, tanto essa coisa quanto essa coisa inteira é uma definição. Não vou chamar ela nem de proposição, nem de um objeto. Ok. Mas eu falei que aqui não é exatamente proposição e aqui não é exatamente objeto, mas aqui é uma proposição, aqui é um objeto, eu vou explicar o que eu quis dizer com isso. Essa coisa aqui que está na esquerda, vamos dizer que eu escrevi essa coisa, uma definição, ok? Mas agora, mentalmente, vamos apagar toda essa parte e olhar só para essa coisa. Essa coisa, não tenho direito de falar que é a proposição, porque ela não significa absolutamente nada. Um exemplo seria escrever essa definição, A divide B, sei lá, def aqui, se é somente C, seria... Vou escrever com fórmulas e, por enquanto, eu vou pronunciar essas coisas em português. Existe um inteiro K, tal que AK igual a B. Mas essa coisa não me importa agora, é um outro ponto que eu quero enfatizar. Antes de eu escrever essa definição aqui, olhando para essa coisa, ela não tem significado nenhum. Ela envolve um certo símbolo aqui, um certo bicho, essa barra, que ninguém definiu. Essa coisa aqui na esquerda é uma coisa que tem esperanças daqui a pouco virar uma proposição. E nesse tipo de definição, essa coisa tem a esperança que daqui a pouco vai ganhar o direito de denotar um objeto. Mas a ideia é que a coisa que fica na parte esquerda envolve uma coisa que ainda não foi definida e o significado dela vai ser concordado agora a partir dessa definição que eu estou dando. Então, sempre na parte esquerda, quando a gente usa esses símbolos, na parte esquerda tem algo que antes dessa definição não significava nada, e a partir dessa definição que a gente está dando, vai ser apenas um sinônimo com isso. Isso ficou claro para todos? Alguma briga sobre essa ideia, essa distinção? Ok. Como a gente denotaria? Como? Estaria na esquina antes de haver a definição.
A ideia é que você já tem uma ideia, você descobriu um conceito legal. Qual é esse conceito legal? Sobre dois inteiros A e B, que multiplicando um inteiro você consegue chegar no outro. E você fala, não quero ficar falando toda essa coisa cada vez. Existe um inteiro tal que é se multiplicar com o primeiro, eu vou chegar no segundo, blá blá. Preciso uma coisa mais curta, porque eu quero facilitar a minha vida. E você fala, ok, toda essa afirmação, então, vou usar essa anotação para... Faz sentido? Exatamente. Que não necessariamente vai ser uma coisa mais curta, ok? Mas muitas vezes acaba sendo. Talvez é mais clara, sendo não mais curta. É a mesma coisa sobre quando você acaba definindo uma nova função em programação. A ideia é que você vai dar um nome e uma anotação, sei lá, para a tua função, que ela vai capturar bem uma coisa bem útil. Se aqui, por exemplo, uma briga que eu tenho com vários de vocês, eu trocar esse existe para todo. Sim, isso aconteceu bastante nas provas. Ninguém pode literalmente falar que, olha, essa coisa não é equivalente a essa. Por quê? Porque a parte esquerda não significa nada. Então não tem chance nem de ser, nem de não ser. E o aluno que escreveu essa coisa acabou de falar, olha, essa afirmação eu vou também denotar com essa anotação aqui. O que a gente pode cobrar esse aluno é, olha, tua definição aqui é bem inútil, eu acho que você não está definindo o conceito que você tem no teu coração, e isso é um problema de semântica quando a gente define algo que compila, porque essa coisa compila, ela fala algo, só que na verdade não é aquela coisa que a gente queria que tivesse falado. É quando o teu programa compila, mas está fazendo outra coisa, daquela que você queria. Qual o problema aqui? Eu queria, o aluno que escreveu isso, com certeza queria que o 2 foi um divisor de 6, certo? Mas agora, se eu ver o que significa a definição dele, o 2 divide 6 significa o que para ele? Significa que para todo K inteiro, o que é? 2K igual 6. Com certeza não é verdade que para todo inteiro, K, 2 vezes K igual a 6. Basta achar um inteiro que não tem essa propriedade, por exemplo, o 0, 2 vezes 0 não é 6. Então, segundo a definição desse aluno, o 2 não divide 6. Praticamente ninguém vai dividir ninguém, então com certeza não era a coisa que ele queria definir. Okay? Cuidado muito com esses quantificadores, mas voltando, não é a coisa que eu quero enfatizar agora. Entendemos essa coisa? Ok. Para confundir vocês ainda mais, quero introduzir mais uma notação talvez parecida com todas essas, onde vou falar a diferença que tem quando vou escrever tripla linha ou quando vou escrever a dupla linha. E isso vai aparecer, eu vou dar uns exemplos. Eu vou denotar com esse simbolizinho aqui o que a gente vai acabar chamando de igualdade intencional, em contraste com essa que a gente vai chamar de igualdade extensional. Eu sei que esses termos não ajudam e vocês teriam dever falar para mim que é essa igualdade extensional e intencional. Nunca ouvi essa palavra na minha vida. Muito aceitável. Uma coisa parecida seria a igualdade sintática contra a semântica. E eu vou começar com um exemplo num universo paralelo nosso, onde minha mãe trabalha aqui no IMD e ela é cozinheira do IMD. Eu posso falar nesse caso que a mãe de Thanos, que eu vou denotar assim só para comunicar, é igual com a cozinheira do IMD. Não estamos nesse universo, estamos no outro universo onde minha mãe trabalha aqui. Essa igualdade, que é a igualdade que a gente sempre usa em matemática, está dizendo o seguinte: o objeto que está no meu lado esquerdo e o objeto que está no meu lado direito são os mesmos objetos. Só que, na verdade, no lado esquerdo tem uma expressão aqui, mãe de Thanos, no lado direito tem uma outra expressão, cozinheira do MD. Então, na verdade, essa igualdade, que será a igualdade extensional, ou a semântica, está dizendo que, olha, esse objeto que está sendo descrito no lado esquerdo e o objeto que está sendo descrito no lado direito são os mesmos objetos. Mas espero que vocês concordam que de jeito nenhum temos o direito de falar que ser mãe de Thanos e ser cozinheiro do MD de jeito nenhum são a mesma coisa. Acontece no nosso universo imaginário paralelo, blá blá, que foi a mesma pessoa, mas alguém pode imaginar um outro universo, por exemplo o nosso, onde, sei lá, a mãe de Thanos não é cozinheira do MD. Okay? Para dar um exemplo mais matemático, podemos pensar em 2 mais 2 num lado e aqui, sei lá, no 4, por exemplo. Ou, sei lá, 2 mais
5 e aqui no 4 mais 3. Em matemática, obviamente, essas duas coisas a gente fala que são iguais. É a igualdade que a gente está pensando, é a igualdade semântica ou a igualdade extensional nesse caso. E isso significa que, olha, aqui na esquerda tem uma expressão que denota um certo objeto e no direito também. E se você fizer os cálculos, se você sabe como fazer essa coisa de cruzinha que não sei o que é, e você sabe fazer essa coisa aqui também, você vai descobrir que as duas expressões denotam o mesmo objeto. Mas de jeito nenhum, somar o 2 com 5 e somar o 4 com 3 é a mesma coisa. Estamos entendendo isso? Então, nesse sentido, eu ia falar que eles são iguais, mas não denotam o mesmo. Mas a operação não. O que é? O resultado é igual, mas a operação em si não. Nem quero falar a operação. Não é a prova certa. Posso falar? Sim, a intenção, para ficar mais perto da igualdade intencional, certo? A intenção aqui é a soma de 2 mais 5, a intenção aqui é a soma de 4 mais 3. Acontece que denota o mesmo número, mas não é a mesma coisa. E a mesma coisa seria quando eu uso essa. A diferença entre esse e esse, eu espero que vocês possam adivinhar, é questão de tipo. Aqui estou falando que as expressões que eu vou escrever aqui denotam objetos e as expressões que eu vou escrever aqui são proposições. Okay? Então essa diferença espero que é bem fácil de entender. Nesse caso, a definição faria sentido até usar 3 linhas, porque eu estou falando que, olha, essa coisa, quero que ela signifique exatamente a mesma coisa que eu estou significando lá. Mas como nesse caso nem faz sentido pensar definição sem a tripla linha, podem usar 3 linhas, 2 linhas, tanto faz. Espero que ficou mais ou menos clara essa distinção entre denotamos o mesmo objeto ou somos exatamente a mesma coisa, porque essa briga vai voltar daqui a pouco. Estamos ok com tudo que eu falei até agora? Ok. Quero começar, talvez, seria legal brincar um pouco com uma questão que a gente tinha lá, que era demonstrar que vamos lá, a ideia é que eu tenho dados e alvos aqui. Meus dados são que o A divide B e o B divide C, e eu quero demonstrar que o A divide C. E vou começar criticando certas escritas que eu vi na prova, e a ideia é que vocês vão sair dessa aula hoje com uma ideia boa de o que significa linha de código de uma demonstração e o que significa comentário, para não confundir uma coisa com outra. Então aqui vai começar a minha demonstração, eu quero ver quais são as linhas que eu vou escrever. Uma das coisas que eu vi muito aqui foi a seguinte: muitas pessoas repetiram a definição do que significa A divide B. Se vocês decidirem repetir a definição, é um gasto de comentário meio inútil, porque supostamente a pessoa que vocês estão lutando agora contra está duvidando o que significa A divide C. Com certeza ela sabe o que significa divide, ela não tem condições de duvidar isso se ela nem sabe o que significa essa coisa. Então não faz sentido cansar o leitor. Se vocês por algum motivo querem lembrar uma definição meio obscura que aconteceu 3 meses atrás, sei lá o que, faz sentido lembrar uma coisa, mas isso não vai ser uma linha de código, isso vai ser um comentário. Vocês não têm direito de escrever essa coisa e pensar que algo aconteceu na minha demonstração. Vocês vão ver exatamente do que eu estou falando daqui a uns minutos. Vamos começar aqui escrevendo uma coisa. Se alguém poderia começar escrevendo então A divide B, se é somente C, existe, vou escrever com palavras, existe K inteiro, tal que AK igual B. Pergunta: que tipo de coisa é essa coisa toda que eu acabei de escrever? Como? Não. O segundo. Não é definição, não apenas porque eu não decorei isso, tá? Porque essa coisa realmente é opcional, vocês vão ver em muitos textos, as pessoas não se preocupam em enfatizar definições. Mas o aluno aqui nem teria o direito de definir isso. Essa é uma definição que eu já dei na primeira página. Eu estou cobrando ele demonstrar algo, ele poderia começar, vou definir o A divide B, para ser sempre verdade, terminei, A divide C também, ok? Então ele não tem direito de redefinir essa coisa não é uma definição. É o que então? Vai acabar sendo um comentário, mas que tipo de coisa é daquelas que a gente conhece até agora? Uma proposição mesmo. Ela afirma o quê? Que essa proposição
são equivalentes, no sentido de ou ambas são verdade ou ambas são falsas. Agora, toda essa sendo proposição, eu posso perguntar a vocês, essa proposição é verdade ou não? Sim, é verdade. E uma coisa ainda mais forte... Baseado na definição dada é. Como? Se baseado na definição dada é. Calma, ela é verdade, certo? Mas uma coisa ainda mais forte que essa coisa continua sendo verdade é essa afirmação aqui. Eu botei uma tripla linha. Em qual sentido estou falando isso? Não acontece que nesse universo fizemos certos cálculos aqui e lá e descobrimos que essa coisa é verdade e essa coisa é verdade também. Hein? Essa coisa e essa coisa significam exatamente a mesma coisa. Essa é essa, escrita com outra maneira, outras palavras. Ok? Bem. Oi. A partir disso a gente poderia dizer que os dois lados denotam o mesmo objeto? Não objeto porque aqui é proposições. Não, mas se a gente fosse transformar em objetos. Não, mas isso será outra coisa. Aqui você pode falar que as duas expressões denotam a mesma proposição, sim. Essa proposição é a mesma proposição. Então, algo ainda mais forte acontece aqui. Não apenas que as duas aconteceram que tem, ambas são verdade ou ambas são falsas, é que ambas estão dizendo a mesma coisa. Tá? Que o A divide B. E isso está dizendo o quê? Que o A divide B. Só que está escrito com outras palavras. Então, mas o que eu queria voltar agora é... Vamos dizer que eu escrevi aqui uma coisa, sim, somente sim, blá, blá. Essa coisa agora, o que ofereceu, o que ela mudou no meu estado aqui? Absolutamente nada. Talvez eu tenha o direito de falar ela no meu rascunho só, não mudou absolutamente nada, apenas me lembrou o que essa coisa significa. Essa coisa significa que existe K inteiro, tal que AK igual B. Mas nada mudou. Bem, como? Quê? Declarou o K. Ninguém declarou nada. E essa é uma briga que a gente vai ter bastante aqui. Um segundo. Esse é um dos pontos principais que eu quero que vocês entendam nessa aula. Aqui, nenhum K entrou no meu escopo. Eu vou voltar um pouco nesse ponto daqui a pouco, para esclarecer ainda mais. Agora eu vou fazer uma outra mudança. Se A divide B, então existe... Essa é uma coisa das mais comuns que eu vi nas provas. Que tipo de coisa toda essa aqui? É uma aplicação, ou seja, certo? Mas que tipo? Ainda mais geral? É uma proposição, certo? E ainda mais especificamente, seria uma implicação. Se eu olhar dentro os monstros diferentes da proposição, você tem, é uma proposição. Ou seja, ela está afirmando algo. Está afirmando que se o A divide o B, então essa coisa também. Ou seja, antes eu tinha essa coisa aqui. Agora tenho essa coisa aqui. Já a anterior era verdade, essa afirmação é mais fraca ainda. Também é verdade, mas ninguém se importa. Na questão de progressar na minha demonstração, seria a mesma coisa de escrever aqui. Sabe uma coisa? 1 mais 3 igual a 4. Uma proposição válida aqui, uma proposição válida aqui. Não me ajuda em algo. Okay? Agora estou exagerando, claro, porque essa coisa envolve pelo menos as coisas que eu quero e talvez lembra para o meu leitor o que significa A divide B, mas como eu falei, nesse caso não faz sentido lembrar isso para o leitor. Então essa linha não oferece absolutamente nada. Existe uma diferença entre essa linha e a linha que eu vou escrever aqui abaixo, que uns de vocês já estudaram, outros não, depende de quem fez o homework que eu botei. Como A divide B, logo a mesma coisa aqui. Existe K tal que AK igual B. Tem uma diferença enorme entre as duas frases, mesmo que talvez superficialmente pareçam parecidas. A diferença é que a primeira é uma proposição, certo? A segunda é uma argumentação. É uma linha onde a gente fala o seguinte: ei, essa coisa acontece e eu posso justificar essa coisa a partir dela. E cuidado com essa frase, é bastante usada por políticos também. Posso falar como a logo B, ou sem nem o logo, se o logo não está aqui, ele é implícito. Isso significa o quê? Que a gente já concorda sobre o A, é fato garantido. Eu já sei que você não duvida o A, e eu estou falando que eu consigo inferir o B a partir do A. Cuidado, porque muitas pessoas usam isso, quando na verdade esse A não foi estabelecido claramente, então a gente não teria o direito de falar isso. Para usar essa coisa, então, tua linha de código aqui seria o próprio B, e a justificação, que você justifica por que você pode escrever essa linha, é o A. Ou seja, nesse caso, o A precisa ser um dos teus dados. Você não tem direito de falar de como está chovendo,
o chão está molhado se nem está chovendo. Mas eu tenho o direito de falar se está chovendo, o chão está molhado. Isso é uma afirmação verdadeira, independente se está chovendo ou não no momento. Faz sentido? Okay. Cuidado, então, essa coisa é uma argumentação, essa coisa é uma aplicação. Mesmo assim, a gente não chegou ainda a nenhuma linha de código. Por quê? O que eu escrevi aqui, se tem uma linha de código escondida, vai ser essa. E a justificação da linha de código vai ser essa. Só que ainda não aconteceu absolutamente nada no meu estado para ver essa questão de declarar o K. Essa frase aqui que eu escrevi, que eu sublinhei, ok? Tem uma maneira diferente de escrever isso, uma maneira mais legal, mais curta. Qual é? Como? Essa não vou considerar mais legal, especialmente se estou escrevendo com português, eu não vou querer misturar usando fórmulas, esse tipo de coisa. Mas tem uma maneira mais curta de escrever isso, ficando no português matemático sem muita fórmula. Qual seria? Esquecem tudo o resto, vejam essa coisa. Existe K inteiro tal que A vezes K é igual a B. Como posso falar isso mais curtamente? Não seja, não. Um segundo. Seja é uma declaração. Existe uma proposição. As duas coisas são bem diferentes. Como? A divide B. Obrigado. Essa coisa tem uma outra maneira de escrever A divide B. Então, se eu me afastar um pouco e ver qual o progresso que eu acho que fez nessa demonstração, é apenas falar, como A divide B, logo A divide B. A divide B e essa coisa significam exatamente a mesma coisa. Então seria a mesma coisa se eu chegar para defender um culpado que, sei lá, ele assassinou alguém, para falar que meu cliente, seu advogado, meu cliente é inocente porque ele não matou ninguém. Nesse contexto, ser inocente e não matar aquele cara são completamente sinônimos. Essa coisa não serve para convencer, não deveria servir pelo menos para convencer ninguém sobre nada. Ou seja, aqui ainda não aconteceu nenhuma linha de código. Posso pensar, especialmente na primeira maneira que escrevi, que apenas me ajudei a lembrar o que significa A divide B, mas esse é um comentário no meu rascunho. Nada aconteceu nos meus dados, nada aconteceu no meu alvo. Primeira linha de código, então, que eu vou escrever agora, que vai ser aquele seja que Jesus falou, eu posso falar, olha, seja K inteiro tal que A K igual B. E essa coisa fez algo. Essa coisa é a primeira linha de código. Então esquecem as outras, inclusive. Tá, vou deixar por aqui, depois vou apagar. O que mudou isso aqui no meu escopo? Algo aconteceu nos dados, nos alvos que... Como? Eu declarei o K, certo? Não tenho direito de falar definir porque talvez não é único essa ideia, ok? Mas eu declarei o K para ser um inteiro, então eu ganhei um certo inteiro chamado K. O que mais eu ganhei? O direito de chamar de B o AK igual a B. Não, esse é direito, eu tenho dessa definição. Como? Direito de dizer que o B é AK. Essa é a igualdade, exatamente. AK igual B. Eu ganhei... Não, eu não falo, está gravado. Então, eu ganhei esse dado, ok, com essa coisa. Agora a pergunta é, cada linha que eu escrevo, meu inimigo não vai querer aceitar nada. Assim que eu vou começar a falar, suponha que meu inimigo não quer supor nada. Seja inteiro que tem propriedade, não quero. Okay? Então a ideia é que precisamos de argumentos que não podem ser combatidos por nosso inimigo. E aqui a ideia é que eu vou explicar, e deixar isso claro, o que me permite solicitar tal inteiro, porque esse inteiro não é um inteiro qualquer. Não falei seja K inteiro. Eu falei seja K inteiro muito legal. Ele tem essa propriedade aqui. E o meu inimigo poderia falar, peraí, como você sabe que existe um inteiro? Talvez não existe, então não vou te permitir solicitar esse inteiro. E minha justificativa é aqui que é o A divide B. Se olhar o que significa A divide B, o A divide B está dizendo que existe um inteiro que tem essa propriedade. E a gente acabou de descobrir, como falei para vocês, vocês vão ter o dever de correr e procurar para cada um dos conectivos que temos lógicos, que seriam, vou escrever aqui esses conectivos, sei lá, S, ou conjunção, somente se, negação, para todo X uma coisinha acontece e existe X tal que uma coisinha acontece sobre esse X. Para cada um deles, vocês vão precisar saber como usar e como atacar. Atacar significa, se esse é o teu alvo, qual a maneira padrão que você pode fazer algo para machucar um pouco esse alvo. E usar significa, se esse é o teu dado,
o que você ganha, o que você pode fazer sabendo isso, o que você não podia fazer se você não soubesse esse dado. E galera, até se vocês esquecer qualquer aspecto humano de matemática, que não quero que vocês esqueçam, vocês podem pensar que demonstrar coisas parece um jogo formal, onde tem certas regras, você pode usar esses movimentos, se você tem esses dados, que tem esse efeito no jogo, e blá blá, como se fosse uma coisa de xadrez. Só que em matemática, essas coisas fazem sentido e vocês deveriam ter as duas partes de matemática na mente de vocês. Tanto uma coisa de saber cada uma coisa, como usar, como atacar, mas também entender que esses ataques fazem sentido como argumentação e essas maneiras de usar fazem sentido que vocês realmente, se alguém aceitar esses dados, ele ia aceitar todos os argumentos que vocês vão ganhar a partir desses dados também. Então, mesmo que vocês querem memorizar isso, estudar em casa, não acho que é tanta coisa para memorizar, são 7 coisas aqui, vezes 2, são 14 coisas para aprender. Não é um número tão astronômico, mas a ideia é que demonstrando com vários exemplos vocês vão ver exatamente. E a gente acabou de descobrir uma coisa de todas essas aqui, qual seria? Como? Implicação não, a gente, por enquanto, nem... Para quem está abrindo uma coisa, por favor. Ok. A gente aqui não descobriu nem como usar a implicação, nem como atacar a implicação. Mas a gente acabou de descobrir uma coisa dessas de 14. Qual é? Como? O existe. Como usar ou como atacar? Como usar? O existe aqui está nos meus dados. Esse existencial aqui está nos meus dados. E acabei de falar que essa coisa me permite escrever essa frase aqui. E vamos ver um pouco se isso faz sentido agora. Vamos virar um pouco no lado humano. Alguém prometeu para mim que existe um inteiro que tem uma propriedade. Isso com certeza me dá o direito de falar, ok, vamos chamar esse inteiro que você me deu que existe, eu vou chamar ele de K, ok? E vai ter essa propriedade que você prometeu que tem um inteiro que tem. Então, nesse caso, meu inimigo não tem o direito de falar como você sabe que existe, eu sei que existe exatamente porque meu dado está dizendo que existe. E a gente acabou de descobrir como usar o existencial. Detalhe, o fato que eu escrevi lá, esse K, não significa nada, no sentido seguinte, essa afirmação de alguém dividir alguém, ou A divide B, na verdade vamos ver essa afirmação aqui. Existe K inteiro tal que o A vezes K é igual ao B. A pergunta é, essa afirmação afirma algo sobre quantos objetos? 3 talvez. Esse objeto seria o A, o K e o B. Não afirma algo sobre igualdade, não falando aí a igualdade, sei lá, uma propriedade legal, sei lá o quê. Ela afirma algo talvez sobre esses 3 objetos. Temos uma outra, minha pergunta é quantos? Tem outra opinião? Alguém? Jefferson acha 2, tem alguém que acha 1? Ninguém? Na outra turma tem alguém que achou 1. Aquele que achou 1 pensou que está afirmando algo sobre o K. Jefferson que acha 2, creio que ele acha sobre o A e o B. Acho que ninguém pensaria sobre o K e o B, por exemplo, certo? E alguém que acha que 3 acha o A e o K e o B. Para convencer a galera que não concorda com Jefferson, que Jefferson tem razão, essa afirmação não fala nada sobre o K, e uma testemunha disso é que eu consigo falar essa afirmação sem pronunciar K. Mas eu não consigo falar uma afirmação equivalente a essa sem pronunciar A ou sem pronunciar B. Sem pronunciar K, eu posso falar, olha, existe um inteiro tal que A vezes esse inteiro é igual a B. Falei tudo isso sem falar K. Mas, não importa quando você vai tentar, você não vai conseguir afirmar essa coisa sem falar a palavra A e a palavra B. A gente fala nesse caso que em toda essa fórmula aqui, toda essa afirmação, a variável A e a variável B são livres. Eu vou laranjear aqui, ok? Em contraste isso, se existe essa palavra em português, com a K, que ela é ligada. Essa afirmação não fala nada sobre K. Alguém poderia até trocar o K aqui e botar um L. Nada absolutamente mudou. As duas coisas afirmam que existe inteiro que tem a propriedade que esse inteiro vezes A é igual ao inteiro B. Não consigo escapar do A e B. E para enfatizar isso, às vezes a gente denota isso como apenas uma ligação. No final das contas, se ela não fala nada sobre nem L nem K, faz sentido pensar assim. Existe um certo inteiro, certo? Tal que o A vezes essa coisa que eu acabei de falar que existe é igual ao B.
Obviamente as letras, as variáveis são extremamente úteis, porque se você imagina tem aqui vários inteiros, se você queria falar o primeiro divide o segundo, menos o terceiro, sei lá o que, fica bem cansativo falar L, ou aquele, blá, blá. Então, obviamente, a gente usa variáveis para falar existem inteiros A, B, C, tais que A mais B igual 2 vezes C, por exemplo. Vinícius, fala. Quando eu digo que o K pertence aos inteiros, eu não estou falando alguma coisa sobre ele. Como? Quando eu digo que o K pertence aos inteiros, eu não estou falando algo sobre ele. O K pertence aos inteiros? Sim. Aqui meu dado está dizendo que existe um K inteiro. O dado que eu tenho é que... um segundo. Aqui, essa coisa aqui, está declarando um certo K. E a partir dessa linha, obrigado pela pergunta, a partir dessa linha, eu ganhei um K, certo? E agora essa frase aqui, um segundo, vou fazer a mesma pergunta, a proposição afirma algo sobre quantos objetos? Não, agora é 3. Ela fala algo sobre o A, o K e o B. A diferença é entre essa coisa, existe K inteiro tal que A, K igual B. Essa coisa afirma algo apenas sobre A e B, que elas têm essa relação entre si. Essa coisa aqui só, A, K igual B, afirma algo sobre o A, K e B. Ela pressupõe que a gente sabe quem é o A, quem é o K e quem é o B. Aqui, não tem K. Aqui seria, existe inteiro tal quem faz isso. Isso está dizendo o quê? O inteiro A vezes o inteiro K é igual a B. Não consigo falar essa afirmação sem evitando o K. Nem o A nem o B. Faz sentido? E a mesma coisa sobre outro quantificador que é o para todo. Tanto o existe quanto o para todo, eles quantificam, eles ligam essas variáveis e a gente tem o direito de trocar essas variáveis por outras sem criar conflitos. Por exemplo, aqui eu falei que eu poderia escolher qualquer outra coisa. Isso foi uma mentira. Estava assim originalmente. Se eu botar aqui B, por exemplo, é problemático. Mesmo se eu trocar essa coisa também, B, agora essa afirmação não é a mesma. Tá? Cuidado então, a ideia é que vocês vão tomar um cuidado escolhendo variáveis para não criar esse tipo de conflitos. Mas aqui então, eu estou solicitando um certo inteiro e eu tenho o direito de ser criativo e escolher qualquer nome que eu desejo, exceto os nomes que já estão no meu escopo. Então aqui eu não era obrigado a falar seja K tal que A, K igual B, mesmo que no meu rascunho eu escrevi escolhendo K, eu tenho todo o direito aqui de falar seja U inteiro tal que o que é? A vezes U igual B. Sendo pessoa normal, se eu escrever no meu rascunho K, faz sentido que eu vou escolher K depois também. Mas, sendo professor chato como vocês agora, eu vou fazer esse tipo de coisa só para testar que vocês estão acordados, se vocês estão entendendo essa ideia de substituição. Ok? Vou voltar aqui de novo para botar o K, como estava. Mas fiquem alertas que quando você solicita esse inteiro, pensa qual foi o dado que tem um inteiro que tem uma propriedade. Como vou chamar esse inteiro? Peraí, o que tenho aqui? Vou tomar cuidado para não criar conflito. Por quê? Se eu acabar chamando o meu inteiro de A, eu estou roubando. Porque eu estou solicitando uma informação ainda mais forte do que eu estava dado. Que esse K aqui, na verdade, é o mesmo com aquele A que foi dado nos meus... que estava aqui, estava lá nos meus dados. Ok? Eu não tenho direito a isso. Cada vez que eu vou solicitar meu inimigo me dar algo que eu sei que existe, eu vou precisar escolher um nome fresco, um nome novo que não está no meu escopo. Faz sentido? Ok. Eu já usei o A divide B. Que tal usar outro dado que eu tenho? Qual seria a linha de código que eu... peraí. Você pensa em programação, então seria como se o A e o B fossem constantes, já que você não pode definir novamente. Você pode pensar que eles estão dentro do teu escopo e nesse sentido seriam como constantes, sim. Mas a partir de você definir o K, você também vai tratar isso como constante. Porque na programação muitas vezes a gente usa a palavra variável no sentido de você poder atribuir mudar o valor dela, certo? Em programação funcional, por exemplo, isso em geral não é permitido. A ideia é que se você escrever x igual a 2, o x vai ser o 2. E essa igualdade é mais perto da igualdade de matemática, mas em geral em programação imperativa, quando você escreve x igual a 2, talvez depois você escreva x igual a 3, está tudo bem, certo? Então essa coisa não é uma igualdade, na verdade é apenas uma atribuição de valor, que será uma outra coisa. Então, no nosso escopo, por enquanto, está assim. A pergunta é qual seria a próxima linha de código que eu posso escrever para progressar minha demonstração. CGD pertence aos inteiros.
Eu vou brigar muito contigo. Ai, ok. Sim, um segundo. Está corretíssimo a linha de código. Eu vou brigar apenas com a ideia de escolha de variáveis legais. Por que não é legal tua escolha? Essas chatices são válidas para a programação também. É bom vocês começar a ter um toque com esse tipo de coisa. Essa frescura com as variáveis ajuda demais programando. Já tenho 3 caras aqui meio no mesmo bairro ABC. Se você chamar de essa coisa, parece que ele vai ser do bairro deles. Mas, na verdade, a gente está pegando o testemunho da divisão. Eu já chamei o primeiro K. Não faz sentido chamar o segundo D. Faz sentido isso que eu estou falando? D parece que vai acabar sendo meu amigo do ABC. Aqui, uma escolha legal seria K', ou a próxima letra do alfabeto de K, seja L, sei lá o quê. Tá? Ou você vai pegar, sei lá, S e T, X e Y. Imagine que estava XYZ, e eu comecei chamando, ou sei lá, XY, comecei chamando o primeiro testemunho lá A, e o segundo, em vez de B, chamar de Z. E eu criar uma confusão meio bizarra. Eu vou fazer algo estranho, eu não vou seguir Andrés agora, mas não vou seguir ninguém. Vou falar aqui, seja K inteiro, tal que BK igual a C. Qual o problema que tem aqui? Eu tenho a obrigação, já que estou solicitando um objeto, eu tenho a obrigação de escolher um objeto novo, então aqui deveria, por exemplo, fazer isso. Como vou justificar essa coisa? B divide C. Agora, se eu voltar nesse modo aqui, que não era nada, não era linha de código, imagine que alguém escreveu essa coisa aqui, ok? Como, esquecem um pouco as linhas de código, como A divide B, logo existe K, tal, que blá, blá, como a gente comentou, essa coisa não oferece absolutamente nada. E próxima linha, que só que eu vou escrever aqui, vai ser como B divide C, logo existe K inteiro, tal que BK igual a C. Esse é o ponto que quero chegar. Nesse caso não tenho nenhum conflito, porque nenhuma coisa introduziu um K no meu escopo, no meu estado aqui que eu tenho. Nenhuma coisa está falando algo sobre o K aqui, nada foi declarado. Como? Olha. Essa é como se fosse um comentário. Não, essa questão de comentário é que o que eu acabei de fazer seria, vou descrever aqui, existe K inteiro, tal que BK igual C. É só para enfatizar aqui quais são as minhas livres, vou laranjear elas também. BC, obrigado. BC. É claro ou não? Claro. Claro, tem uma razão de ser esse suspeito, só que a gente precisa entender que esse K aqui não está no meu escopo. O escopo dele nasce aqui, esse K vai morrer aqui. E esse K vai nascer aqui e vai morrer aqui. Então é a mesma ideia quando a gente programa, escreve uma função e a gente escolhe o primeiro argumento, chamar x, por exemplo. Numa outra função, eu vou usar o x de novo, um x não tem nada a ver com o outro, certo? Então, o primeiro cuidado é que, na verdade, a coisa que eu quero enfatizar aqui é que nenhuma das duas coisas introduziu algo no meu escopo. Esse K não é o mesmo com esse K. Esse K, o escopo dele é aqui e o escopo daquele K é esse aqui, ok? Agora, eu vou ficar com vocês discutindo as coisas low level como se fosse realmente uma linguagem de programação, porque assim todas as coisas vão ficar mais claras. Mas, sendo humanos, muitas vezes alguém que vai ler isso, ele vai traduzir essa coisa como B divide C, logo existe um inteiro que satisfaz essa propriedade e seja K aquele inteiro. Vai entender uma pessoa normal lendo isso, vai entender que a pessoa está declarando também. Só que não podemos, nesse momento, que é nosso primeiro contato com demonstrações, não podemos confundir essas duas coisas. Então, vamos ficar no pé da letra. Essa coisa não é uma linha de código, apenas um comentário. Essa vai ser a nossa linha de código. Existem vários sinônimos, por exemplo, logo com portanto, aprendi hoje, que são exatamente sinônimos em matemática. Seria legal estabelecer uma coisa como se fosse certos keywords de uma certa linguagem de programação, vamos dizer. Vamos escrever nesse nível baixo e com mais experiência seria legal aprender a escrever de uma maneira um pouco mais humana também. No mesmo sentido que, em vez de falar seja K tal que blá, seja K linha tal que blá, faz muito sentido essas duas linhas juntarem uma e falar o que sejam K linha inteiros tais que o AK é igual a B e
o B' igual C. E agora a minha justificativa vai ser nem essa, vão ser ambas. Então aqui vou escrever, olha, o A divide o B e o B divide o C. Eu posso roubar falando, olha, é só uma linha de código. Na verdade é como se fosse um preprocessador, sei lá, que ele vai traduzir esse meu código assim, com esse código aqui, e depois vai compilar o meu código. Tá? Então é como se eu escondi duas linhas em uma. Faz sentido o que eu estou dizendo? Ok. Como? Não é que exatamente transpilou, seria... essa não é a terceira linha. Estou dizendo que, para não ficar muito estilo robô, seja cá o toque blá, seja cá a linha toque blá. É a mesma coisa, por exemplo, quando você programa em C, você pode escrever, sei lá, int x, depois int y, certo? Mas tua linguagem te permite juntar essas coisas, falar, sei lá, int x, y, certo? Na verdade, essa coisa é equivalente a essa. Antes de compilar, essa coisa vai ser traduzida assim e depois vai ser compilada. Faz sentido? Ok. Então, no mesmo sentido, essa tem um toque um pouco mais humano, é mais legal, certo? Mas eu quero que você entenda que aqui tem duas declarações, que cada uma fez algo. A segunda declaração, então, aqui, o que mudou no meu escopo? Eu ganhei mais um inteiro chamado K' e ainda mais uma informação sobre ele? Exatamente, é igual a C. Ok. E agora faz sentido que eu preciso olhar um belo momento o meu alvo. Em geral, faz sentido olhar bastante nosso alvo, saber onde que a gente quer chegar, qual é o monstro que queremos matar. E na maneira que está escrito no meu rascunho, meu alvo não é muito óbvio qual é a raça dele. Eu preciso traduzir, abrir essa definição, certo? Para ver qual é a cara dele. Qual é a cara dele mesmo? Como escrever isso com uma formulazinha? Existe? K, obrigado, certo? Existe K inteiro, tá ok? Como? Eu poderia escrever outra coisa também, mas eu quero enfatizar... sim, AK. Igual a C, perfeito. E agora estamos muito... Esse é um K declarado. Como? Esse K do lado direito é um K declarado. Não, e boa pergunta agora. Vamos lá. Também na maioria das linguagens, quando vocês programam, se vocês já têm um escopo aqui, onde vocês já têm um K, se você abrir um novo escopo e declarar um novo K, esse K não tem nada a ver com esse. Inclusive, você perde o direito de referir. Acontece uma coisa shadowing aqui, talvez é sombreamento em português, não sei, onde você perdeu a referência ao K externo. Só que aqui nesse caso não me importa, porque as coisas que eu quero falar não quero referir ao K, então o fato que eu perdi a referência ao K pouco me importa. Se vocês não gostam disso, faz sentido total, e vocês podem usar aqui uma outra variável. Vai o quê? De incremento em quais? A alusão ao K aí ser declarado independente do... No caso, vamos falar de programação. Você tem a função e outra função, aí você chama o K. Em ambas, o K tem valores diferentes nessas funções. Sim, esse K aqui dentro é... Diferente do K da primeira. Exatamente. O I de incrementação. I igual do for, do while. Essezinho lá? Certo, essezinho, se tivesse um izinho fora disso, no loop de for que você criou, izinho, você perdeu a chance de referir esse I, porque está certo. E dependendo da linguagem, cuidado, porque não todas se comportam da mesma maneira, quando o for vai terminar, talvez o I vai apagar o valor dele, talvez ele vai continuar com o valor que tinha. Cuidado, tem linguagens doidas. Enfim. Creio que quando você define duas funções, usa var e vacai, esse K é o mesmo caso, se você continuar dando. Vamos esquecer JavaScript. Ok. Bem, espero que entendamos esse detalhe aqui. E agora a pergunta é como que eu ataco esse monstro aqui? Que tipo de coisa é? Qual a raça dele? Se eu já começar, a nível de demonstração, se eu começar a utilizar aqui A divide C, eu não vou estar... Tu não tem o direito. Se você começar a falar o A divide C, teu inimigo vai falar... É isso que eu estou... Essa coisa que eu estou duvidando, certo? Então, como você vai começar a partir dele? Faz sentido o que eu estou dizendo? Ou tô... Não, essa é a minha argumentação. Eu não posso já usar aquela conclusão na minha demonstração. O A divide C? Sim. Para usar algo tem que ser teu dado. A coisa que está nesse lado do seu alvo é a coisa que teu inimigo não vai te permitir, não vai aceitar. Você precisa me convencer que essa coisa é verdade. Como você vai usar algo que eu já estou duvidando que é verdade? Para usar algo tem que estar nessa parte. Teu alvo é a coisa que você precisa
matar. Então você não tem o direito, isso é importante, a diferença. Agora a gente vai descobrir como usar isso. Estamos muito animados por causa desse fato maravilhoso que vai acontecer em um minuto. A gente vai descobrir o que acontece aqui, ok? Como atacar o existencial, mas é importante entender que, em geral, atacamos e usamos de maneiras diferentes. O que eu não posso dizer agora, eu não posso fazer agora, é falar, por exemplo, como próxima linha, vou apagar essa, seja K 3 linhas, tal que A K 3 linhas igual a C. Se eu tivesse esse direito, não ia falar nada disso, ia falar desde o início, seja K 3 linhas, tal que é isso, pronto, A divide C. Certo? Meu inimigo não vai me permitir, não vai aceitar eu solicitar um K cuja existência ele não aceitou ainda. Tá? Sobre esses dois inteiros aqui, ele aceitou a existência deles, então não tenho direito de duvidar isso, mas se eu escrever aqui uma terceira linha, seja K blá blá, não vai compilar. O compilador vai falar, essa linha de código não é válida aqui porque a gente não estabeleceu que existe tal inteiro. Então aqui, a pergunta é como que eu vou atacar isso. E eu roubei aqui, tem mais um tipo de monstro, seria a igualdade, ok? Mas enfim. Como vou atacar isso? Agora a maneira que eu vou sugerir vai ser meio infantil. Escrevam isso como caixinha. A, caixinha, igual C. O objetivo agora, para matar essa coisa, o objetivo é achar uma coisa que encaixa aqui, satisfaz isso, e ela está nesse conjunto que queremos. Então, essa coisa precisa ser um inteiro. E lá. Meu objetivo agora parece meio estranho, parece que eu vou precisar usar a minha cabeça, porque tudo que eu fiz até agora não precisou nenhum pensamento, nenhuma inteligência, nenhuma criatividade. Agora, finalmente, é o ponto que eu vou precisar pouco pensar, é falar, ok, onde que eu vou achar um objeto aqui para satisfazer isso? Meu objetivo agora, para matar o existencial, é falar, esse objeto aqui satisfaz essa coisa, e ele é da coisa que você estava procurando, então matei minha demonstração. E a pergunta é, onde que vamos achar esse objeto? Eu posso começar chutando, que tipo de coisas são esses inteiros? Posso começar chutando inteiros que já conheço, que nem preciso nomes de variáveis para eles, eu tenho nomes constantes para eles. Nesse sentido, constante seria mais adequado aqui. 42. Mas se eu botar A vezes 42, eu não sei se isso vai ser igual a C. 0, talvez teria mais chances, porque eu já sei a parte esquerda, que vai acabar sendo 0, mas não tenho nenhuma razão para acreditar que o C é 0. Pensando assim, chutando números, nunca vou achar uma coisa. Mas eu tenho 3, pelo menos, inteiros aqui, o A, o B e o C, que talvez faz sentido pensar se eu consigo usar esses inteiros. Eu tenho também operações nos inteiros, posso somar, quadrar, sei lá, multiplicar. E talvez faz sentido ver se eu consigo criar um cara aqui. Tenho mais que 3, na verdade. Tenho A, B, C, K e K linha. E não tenho K e 2 linhas, porque não tenho direito de solicitar mais inteiros lá. E agora, ou eu posso me achar super esperto e falar, é esse objeto que encaixa lá, porque eu tenho essa visão divina que eu consegui falar. Ou eu posso falar, um segundo, eu quero demonstrar que eu sei igual a alguém. Que tal olhar o que eu sei sobre o C nos meus dados? E nos meus dados, eu sei que o B divide o C. O que eu mais sei sobre o C? Essa igualdade. Já que eu sei igual a algo, e o que eu quero demonstrar é que eu sei igual a algo, faz sentido ver se eu consigo usar essa coisinha lá. E agora é o momento mágico, onde eu vou escrever a minha terceira linha de código, onde vai ter a palavrinha-chave mágica. Calculamos. Eu permito vocês escrever calculemos, se quiserem. Eu vou ficar usando calculamos, tanto faz. O calculamos tem o sentido seguinte. Vou pegar um objeto, certo? Eu vou ficar fazendo cálculos, eu vou explicar cada passo do meu cálculo, vou justificar, e vou achar com que ele é igual. Calculamos então, o que calculamos? O C. Quero saber se o C é igual a o que é mesmo? BK linha. E agora vou abrir uma parêntese. Não, na verdade vou falar depois. Essa parte que eu escrevi agora é que tipo de coisa? É uma proposição, muito bem. Essa é uma proposição. É a afirmação que esses dois objetos denotam o mesmo cara. Sendo proposição no meio da minha argumentação, meu inimigo vai querer duvidar isso. Mas eu tenho uma justificativa muito boa. Talvez eu poderia dar um nome para eles, sei lá, 1, 2. Essa é qual? A 2, certo? Eu sei que isso é verdade para dar 2. E vou convidar vocês a tomar cuidado com a indentação nesses cálculos, da mesma maneira que vocês devem tomar cuidado com a indentação com a linguagem de programação, mesmo se ela não obriga vocês a fazer isso. Aqui vou continuar indentando assim.
Não terminei ainda, porque a coisa que eu escrevi aqui não tem a forma A vezes algo, então ainda não tenho direito de parar, mas pelo menos apareceu aqui mais um cara que tem uma informação, o B. Como posso continuar? B, AK. Seria AK, em parênteses aqui, vezes escalinha. E como posso justificar esse passo? 1. Cuidado! E aqui, vamos continuar, isso seria igual a? Ainda não tem essa forma por causa das parênteses, que parece meio problemática, certo? Porque parece que é coisa vezes escalinha. Eu queria A vezes coisa, mas é muito simples me livrar disso. Seria o quê? Parece. Tá. Exatamente, nada mais. Isso, como vou citar, ou eu vou escrever aqui, ensino fundamental. Todo mundo vai citar isso. Se eu quero ser mais espertinho aqui, posso falar associatividade da multiplicação, tá? A gente vai estudar essas propriedades de frações, mas no final das contas essa coisa nem precisaria justificar a multiplicação, sabemos que posso fazer isso. A pergunta é se eu terminei ou não. Eu achei esse K com a linha, preciso só verificar que esse K com a linha é o quê? Inteiro. Então aqui poderia escrever como K com a linha é inteiro, logo sei lá quem, o A divide C. Porque no final das contas, eu achei um cara que encaixa aqui, basta só verificar que ele tem o tipo certo que eu estava procurando ter. Professor, não precisaria fazer uma linha de código para dizer Pois é. afirmar que a multiplicação de 2 e 3 Pois é, aqui a questão de se alguém aceita como dado que multiplicação de inteiro é inteiro ou não. Aqui você poderia falar, olha, como um certo axioma, um certo dado, sei lá, eu sei que a multiplicação os inteiros são fechados pela multiplicação, ou seja, multiplicando os inteiros ficam ainda inteiro, é por causa disso. Mas a questão é de qual o nível de detalhe que você quer dar. Nesse caso, vamos dizer que consideramos ok. Agora, observação, quando a gente indenta coisas de igualdades, por exemplo, cuidado onde vocês vão escrever as justificativas e como vocês vão indentar. Essa coisa não implica que aqui eu tenha preguiça para escrever todos os As. Aqui não são As. A primeira linha é uma proposição que afirma que o A é igual ao B, e na mesma linha eu vou justificar por que o A é igual ao B. A segunda linha afirma o quê? Que o B faz isso com C. Certo? E a terceira que o C faz isso com D. E cada justificação vai justificar o verbo da mesma linha. Cuidado, porque eu vejo esse erro muito nas demonstrações. Quando você escreve algo, escrever aqui na linha errada fica muito confuso para entender. Cada justificação justifica o verbo da própria linha. Indentamos assim, e no final das contas, olhando isso, posso já concluir que o A é igual a E, por exemplo. E a mesma coisa seria se fossem outros verbos aqui. A gente, em geral, vai indentar dessa maneira bonitinha, para não ficar uma coisa muito bagunçada. Perguntas, brigas? Sim. A gente poderia seguir outra estratégia de demonstração. Partindo do princípio que se a gente olha para o alvo e vê. Quê? A gente olha para o alvo, certo? E vê os nossos dois objetos relacionados no alvo, A e C, certo? Uhum. A gente olha os nossos dados e a gente vê A e C. E a gente vê o que está relacionando essas duas afirmações, que no caso seria o B. Mas isso que tu falou não seria nenhuma linha de código. Isso talvez você vai fazer no teu rascunho, você vai inspirar, vai pensar algo? Mas para, por exemplo, partir para calcular, a gente poderia botar aqui Não, porque você não tem... AK igual a B, certo? AK igual a B. Não, você não tem K. Se você não começar com essa maneira, quem é esse K? Não, depois que a gente declarar essas Você está falando de começar essas duas coisas? É depois... a partir daí que a gente poderia começar a alterar isso. Como você ia começar aqui o cálculo? BK igual a C. Não, mas aí está errado. Sim, por causa da beleza. ordem. Nesse caso... Mas está errado por causa da ordem. C igual a BK. Olha, não, você pode pegar, fazer um cálculo de uma maneira diferente, talvez pegar, em vez de pegar o C e mostrar que é igual a isso, talvez pode pegar duas coisas que são iguais, a mesma coisa, então são iguais entre si, sei lá. Essa é uma coisa bem simples para matar. E se eu apagar todo o lixo que tem aqui, todos os comentários, a demonstração acaba sendo, seja isso, calculamos isso. Tem praticamente 3 linhas de código, 4 linhas de código, nada mais. E não precisamos nada mais. E
Cuidado, porque muitas vezes a gente escreve algo e a gente tem a ilusão que foi linha de código, mas não foi. E se você tentar compilar uma coisa de comentários, não vai criar o programa que você quer. Ok, agora preciso discutir, vou apagar tudo isso aqui. Por enquanto só temos essas coisas, como falei, vocês devem estudar essas coisas. Cada vez que a gente encontra uma coisa juntos, eu vou comentar, ficar preenchendo isso, mas seria legal vocês estudarem essas coisas sozinhos também. Agora quero ver 3 exercícios que vão parecer ser o mesmo com isso. Eu quero discutir se eles são o mesmo ou não. Enfim, ficou confuso, mas tudo bem. O exercício número 1 vai dizer sejam A, B, C inteiros. Demonstre que se A divide B e B divide C, então o que A divide C. Esse é o exercício 1. O exercício 2 na verdade demonstre que para quaisquer, essa coisa para quaisquer é o plural de para todo. Quaisquer, eu espero que vocês já sabem disso, mas quaisquer inteiros A, B, C, se A divide B e B divide C, então A divide C. E a terceira exercício seria sejam A, B, C inteiros tais que o A divide B e o B divide C. Demonstre que A divide C. Superficialmente, e talvez essencialmente também, podemos pensar que as 3 exercícios são exatamente o mesmo exercício se cair em 3 turmas diferentes. Essa questão, nenhum aluno tem o direito de falar, eu me senti prejudicado porque foi mais difícil. Mas tem uma diferença no aspecto de demonstração que me importa mais passar para vocês nessa aula. Então, quero que a gente entenda bem a diferença entre essas 3 coisas. Podemos pensar que cada exercício é como se você está fazendo um load de um certo header, vamos dizer, na tua programação, e esse header vai construir certas coisas e vai te deixar como um alvo. Então a pergunta é, depois de parsear essa coisa aqui, qual seria o estado do teu jogo, da tua demonstração? Quais são, na verdade, vamos lá, aqui, quais são meus dados e quais são meus alvos aqui? Quais são meus dados? De jeito nenhum. Quem falou isso? Isso é o alvo. Nem isso é o alvo. Uma ofensa. Um segundo. Em nenhum lugar aqui foi dado nada, nem foi declarado nada. Começa falando qual é o alvo. Meu alvo aqui é o quê? Demonstrar que para todo A, B, C inteiros, o que é? Se o A divide B e o B divide C, então o A divide C. Não faz com isso, não? Não. Mas eu disse como dado. Não, ele falou primeiramente que como dado, ele falou que para todo A, B, C, o A divide B e o B divide C. Isso seria outra coisa, é uma conjunção aqui, seria uma implicação. Mas o erro principal é que tu falou sobre dados. Então, essa coisa aqui não me deu nenhum dado. Eu tenho um alvo bem grande aqui para matar. Ou comigo, ou... Ei! Aqui, quais são os dados que eu tenho? Tenho A inteiro, tenho B inteiro, eu tenho C inteiro. O que mais eu tenho aqui de dados? Não, aí é Qual é o meu alvo aqui? Se A divide B e B divide C, então... Então, qual a raça do monstro do meu alvo aqui? Uma? Sempre vai ser proposição. Quando eu falo raça, eu quero dizer... Implicação. Não uma conjunção. Não preciso botar que A divide B e B divide C. Preciso demonstrar que algo implica em algo. Ok? Aqui, vamos dizer que aqui tem uma parentezinha implícita. Ok? E aqui também. E aqui, quais são meus dados e meus alvos?
Aqui tenho o A inteiro, tenho o B inteiro, tenho o C inteiro. O que mais tenho? Qual é o meu alvo? A dividir C. Perfeito. Posso pensar que esse exercício, esses dois vão acabar sendo esse, depois que o aluno vai precisar escrever umas linhas de código até chegar lá. Talvez esse enunciado é melhor para o aluno, porque já fez um trabalho aqui, que esse aluno vai ter que fazer todo esse trabalho sozinho. No outro lado, talvez esse aluno tenha um prazer mais de criatividade, porque ele vai, como a gente vai ver, ele vai ter o direito de escolher os variáveis dele. Esse cara não consegue. Nem esse cara consegue escolher os nomes desses três inteiros, nem esse. Mas aqui esse cara vai ter essa liberdade. E para enfatizar isso agora, quero continuar nessa coisa. E a gente vai, que felicidade, descobrir mais uma coisa agora. Vai ser qual coisa? Qual dos dois? Atacar, exatamente. Meu alvo é um universal, é um para todo lá. Cuidado, é bastante comum pensar que a raça desse monstro é uma implicação. Não é. Essa implicação está escondida na barriga do meu monstro, tá? Não consigo ver. Me importa a cabeça, tá? Me importa a coisa mais externa. O principal conectivo aqui, a principal coisa aqui seria o universal. Se eu conseguir matar pouco, cortar a cabeça, depois talvez vai surgir um outro monstro aqui que vai ser implicação. Mas por enquanto o meu monstro é assim, e a única maneira que eu consigo atacar esse monstro seria a partir da universal. Não consigo usar a técnica de qualquer outra técnica aqui. E a pergunta é, vamos discutir um pouco agora, o que vocês acham que faria sentido como argumentação se eu quero demonstrar que para todo inteiro ABC algo acontece, qual faz sentido que vai ser a linha que eu vou ter que escrever agora na minha demonstração? Como? Indução de jeito nenhum. Primeiramente porque vamos ver que eu não aprendi indução ainda, tá? Mas a indução vai ser uma coisa bem especial para certos conjuntos. A gente só supostamente conhecemos indução por enquanto nos naturais. Aqui nem são naturais, são inteiros. Vai ser meio perigoso. Você pode fazer certas gambiarras para conseguir, mas podemos pensar que a indução é uma coisa bem forte, que a gente vai discutir na próxima aula. E se eu consigo matar algo de uma maneira padrão, não vou querer induzir. Faz sentido? Então, e essa não vai ser uma coisa padrão. A coisa que está sendo duvidada é que eu afirmo que, olha, para todo ABC inteiro consigo, para todos os inteiros 3, sei lá, consigo fazer algo, e o cara está duvidando isso. Como seria o próximo passo numa briga? Vinícius, um segundo, vamos. Tem uma coisa no passado, é sobre isso que eu consegui perguntar. Fale. Ok, então, se eu estou brigando com o Vinícius, ele está me desafiando, que não, sei lá, você não pode fazer isso para quaisquer 3 inteiros. A resposta natural na briga seria, então me dá 3 inteiros e eu vou conseguir fazer isso. Só que esses 3 inteiros, ele vai ter que escolher no sentido de eu vou dar apenas nome para os inteiros dele, mas não tenho o direito de falar, ok, me dá 1 ou 2 ou 3, certo? Porque eu estou tentando defender que algo acontece para todos os inteiros ABC, então não tenho o direito de falar sejam ABC inteiros tais que coisa, qualquer que seria essa coisa. Não tenho esse direito, eu preciso falar seja ABC inteiros, pronto. E assim que eu vou escrever essa linha de código aqui, que vai ser... onde que eu vou escrever essa linha de código? Vou apagar essa, na verdade, porque a gente já praticamente matou isso. Mas... Na minha cabeça veio responder isso com absurdo. Vamos brigar sobre o absurdo daqui a pouco. Tá? Paciência, vou voltar a isso, porque uma das brigas que eu quero sobre a prova é sobre o absurdo. Então aqui eu vou falar, olha, sejam... Eu preciso dar nomes para ele vai me dar 3 inteiros, eu tenho o direito de escolher os nomes. Posso falar, sejam x, y, z inteiros. Ok? Não tais que coisa, porque assim que eu vou falar tais que coisa, o meu inimigo já ganhou o jogo. Porque ele vai falar, ei, esse cara não vai provar uma coisa sobre todos os inteiros, vai provar apenas aqueles 3 inteiros que têm as propriedades legais. Então aqui eu não posso continuar falando tal que é, mas pelo menos tenho o direito de escolher nomes que eu quero chatear vocês, eu vou escolher x, y, z. Escolhendo essas coisas, o que aconteceu, por que essa linha de código, o que mudou nos dados, o que mudou nos alvos? O que eu ganhei? 3 objetos no radar. Quais? X, Y, Z. Ok. Não apenas objetos, eu sei que eles são inteiros, inclusive. Certo? O que mais aconteceu? Sim, esse cara vai embora. Qual é o meu novo monstro para matar agora? Cuidado. Não. Não. Não posso provar nada sobre nem A nem B. Nem existe A e B. Quem é esse A e B? Ok.
x divide y, por isso falei que eu vou chatear vocês com essas coisas, porque quero que vocês fiquem alertados com as substituições. Implica em divide z, certo? Ok. Agora, sendo pessoa normal, eu ia escolher aqui a ABC, e isso me ajudaria no meu rascunho, porque apenas apagaria a cabeça e ficaria tudo pronto, ok? Mas não quero fazer isso agora, vou fazer este trabalho para ver que a gente entenda essas substituições. Ok, agora eu fiz progresso na minha demonstração, ok? Só essa linha mudou o meu avô demais, cortou a cabeça dele. Consigo finalmente ver o monstro que estava na barriga dele, e eu ganhei 3 inteiros também. Qual seria a próxima coisa que eu vou fazer? Vamos descobrir agora uma nova coisa aqui. Qual seria? Não. Por que não? Essa coisa não é uma conjunção. Essa está escondida na barriga do monstro que estava na barriga, certo? Uma babusca russa, sei lá. É aplicação, certo? Então aqui a gente vai ver como atacar a implicação. Agora a pergunta é, para entender bem o que significa aplicação, o que está sendo duvidado por meu inimigo, que é Vinícius, nessa aula, é que uma coisa implica em outra. Mas se eu estou afirmando que essa coisa implica outra, a minha afirmação é apenas uma promessa que essa coisa acontece caso que essa coisa é verdadeira. Então, isso me permite escrever aqui, qual vai ser a próxima linha de código que eu vou escrever? Suponha, e agora, como falei, assim que eu escrevo a palavra suponha, o leitor quer falar, não vou supor nada disso, ok? Mas a gente tem o direito de falar suponha, eu vou explicar mesmo nesse momento o porquê. Suponha o quê? Eu vou supor o lado esquerdo da minha implicação. Primeiramente, antes de argumentar porque isso faz sentido, qual o efeito que essa linha de código tem aqui no escopo, no meu estado? Eu ganhei o x divide y e y divide z, ganhei esse dado. E como mudou meu alvo? Muito bem. Percebo que já com 2 linhas, aquela coisa monstruosa, enorme, já é uma coisa bem mais atacável, matável. E eu já tenho várias coisas aqui para matar essa coisa. Estou feliz. E agora a pergunta é, por que meu inimigo é obrigado a aceitar isso? A coisa que ele estava duvidando é uma implicação. Ele estava duvidando que, caso que isso é certo, essa coisa não é garantida. Ele não tem o direito de falar aí, como você sabe disso? Eu não estou falando que eu sei disso, mas minha única obrigação de inferir isso é no caso que essa coisa deu certo. Se essa coisa foi, você acha que é falsa, nenhum problema, é falsa, mas nesse caso eu garanto automaticamente que toda a implicação era verdade, então não tenho nada para fazer. Então essa ideia de implicação, eu estou sendo cobrado de mentiroso, eu preciso me defender, quando eu prometi algo apenas no caso que essa coisa deu certo, então você não vai me negar solicitar esse dado. E agora a gente vai descobrir o que é a coisa mais fácil, porque essas coisas que a gente descobriu até agora precisam de pouco pensamento para entender que faz sentido na argumentação, mas a próxima é extremamente óbvia. O que a gente vai aprender agora? Essa coisa, na verdade, é conjunção. Okay? A gente vai... Aparecer uma conjunção é... Alguém me ajudar aqui? Como usar? Obrigado. É um dado, eu quero saber como usar. A conjunção é a coisa mais simples que tem. Se alguém me deu o dado que é x divide y, y divide z, eu posso pensar que ele me deu 2 dados. Ele me deu o dado que é x divide y e também me deu o dado que é y divide z. Essa coisa mais óbvia que tem. Então, eu posso considerar que eu tenho 2 dados. E a mesma coisa aconteceria nos alvos. Se meu alvo para matar é A e B, onde A são proposições e B proposição, eu posso pensar que eu tenho 2 alvos para matar. Aqui é a demonstração do A, aqui é a demonstração do B. Então, eu consegui demonstrar o A divide B. Então, a gente já ganhou essa informação. Ou é a coisa mais simples que tem para explicar nesse caso. E eu não vou continuar nada aqui, porque neste momento estamos praticamente na situação que a gente estava antes, a gente já matou essa coisa. Só que agora sabemos as 2 linhas também que vocês deveriam ter escrito na prova, porque o enunciado que eu dei na prova era o mais trabalhoso, vamos dizer. Certo? Ok. Brigas, dúvidas, qualquer coisa sobre esses assuntos. Seria legal brigar e discutir qualquer coisa. Não? Nada? Ok. Oi. Não tem um padrão. O verbo demonstre no enunciado mostra que o que vem após ele é sempre o alvo. Sim, demonstre que depois segue o alvo, certo? E a ideia é que todas as coisas anteriores têm como implicação, têm como consequência a coisa que segue depois do demonstre, certo?
Ok, vou apagar todas essas coisas, eu acho que não quero falar algo mais sobre essas. Vou falar só uma coisinha sobre o absurdo que a Clara falou. Minha briga com o absurdo é quando você começa a demonstrar, a técnica de demonstrar algo sobre reductio ad absurdum, em latim, sei lá, é uma coisa muito forte, demais talvez, e nesse sentido faria sentido tomar cuidado. E o pior uso que podemos ter é aquele que acho 2 ou 3 de vocês tentaram usar na prova, um absurdo, onde o absurdo que você acaba construindo é a demonstração direta da coisa que você queria falar. Então, você tem um problema de A e você acaba demonstrando, sei lá, o não é o caso que não há. E mostrando dentro do teu absurdo, na verdade, uma prova direta do próprio A. Então, se você apagar toda essa ideia do absurdo e deixar apenas essa ideia direta, você tem uma prova bem mais direta da coisa, bem mais forte no sentido de você conseguir matar uma coisa sem usar uma ferramenta poderosa demais. A gente vai aceitar demonstrações por absurdo, só que a gente vai tomar um cuidado para usá-las quando realmente é necessário. Existe um vício, assim que a gente descobre essa coisa técnica, vamos demonstrar tudo por absurdo. A gente quer demonstrar uma coisa aqui, poderíamos falar, vamos demonstrar por absurdo. Suponha que não é o caso. Vou demonstrar que é o caso e pronto, é um absurdo. Em vez de fazer isso, demonstra diretamente que é o caso e acabou. Perguntas? Uma coisa que eu percebi, agora umas coisas um pouco mais leves. Uma coisa que eu percebi, muitos de vocês escreveram algo, eu vou demonstrar, eu sei que, blá blá. Por exemplo, A divide B é verdadeiro. Sei lá, suponha, vamos dizer, suponha que A divide B. Esse é verdadeiro, completamente redundante. Esse erro é equivalente quando você escreve na programação, sei lá, if x igual true. É exatamente a mesma coisa. Se você quer ver o que acontece se o x é verdade, a maneira padrão é falar if x. Se você falar, suponha que A divide B, sem falar é verdadeiro, você está supondo que A divide B é verdadeiro, certo? Não faz sentido botar essa frase lá, não oferece absolutamente nada, vai só confundir. E a mesma coisa, vou demonstrar que A divide B é válido, é verdadeiro, sei lá o que é. Não, vou demonstrar que A divide B, certo? Ficou claro isso? Espero que ninguém ia escrever essa coisa, pelo menos não a partir do segundo semestre, não sei como funciona, mas é um erro padrão. Quando você veja iniciante de programação, você vai ver muitas vezes esse tipo de testes lá, bobos. Então, espero que ninguém mais vai escrever essa coisa redundante. Vou demonstrar que A divide B é verdadeiro. Inclusive, você pode continuar essa ideia. Suponha que A divide B é verdadeiro. E nunca vai terminar. Porque esse x igual true, você fala, suponha que essa coisa é igual a true. Okay? Essa coisa é bem bizarra e ninguém vai fazer isso mais, eu espero. Ok. Uma outra chatice que eu tenho é essa mania de gerunduando, toda coisa ando, sempre ando. Evitem os gerúndios. Em geral, a gente escreve em português, eu tento em português, vocês devem escrever em português melhor que o meu. E é muito estranho que muitas vezes as frases que estou lendo não fazem sentido nenhum gramaticalmente falando. Uma frase precisa ter um verbo e não pode ter um gerúndio sem ter um verbo. Você não pode falar, sei lá, sendo P', ponto. Sendo P' o quê? Tá? Eu sei que parece meio estranho a maneira que estou falando, mas erros desse tipo de gramática em português, onde a frase que foi escrita não compila, em português não compila, são muito comuns. E imaginava que a disciplina de português era para atender a esse tipo de coisa, mas eu acabo corrigindo português. É ruim se um gringo está corrigindo português numa aula. Uma coisa perigosa muito, que eu vou proibir vocês usar essa palavra em qualquer contexto, mesmo que em alguns contextos faz sentido usar, é tão perigosa que é melhor evitar, seria sendo, o gerúndio do verbo ser. Esse sendo tem o mesmo toque, às vezes, a mesma vontade de roubar, com a vírgula mágica, que eu vou explicar qual é, o com mágico e talvez eu parar, sei lá, eu parar seco mágico. Eu vou explicar o que eu estou falando. Quando você vai falar aqui, sei lá, 2K mais 1, A igual 2K mais 1, vírgula, K inteiro, que é essa mágica vírgula aqui?
Se eu pensar em português mesmo, a vírgula, posso pensar como se fosse uma conjunção, a matemática teria esse papel, parece que você está afirmando isso e isso. Mas não, você não está afirmando nem isso, você não pode afirmar nem isso, porque ambos envolvem um K que você nunca declarou ainda. Então nem essa coisa é uma afirmação, porque variável não declarada, nem essa coisa é uma afirmação, porque variável não declarada. O que você está fazendo aqui é você está roubando, dizendo, quando você define, por exemplo, aqui o objetivo era definir o que seria ímpar, certo? A ímpar, def. E aqui você está fazendo uma coisa, uma malandra falando, não tenho certeza se existe separatório, bota lá uma vírgula, a vírgula vai saber o que é. Nunca vai dar certo isso. A mesma coisa seria aqui se eu falar com ou para ou sendo K inteiro. Aqui, se você quer realmente quantificar esse K, ou vai ser como existe um com para todo, então escreva claramente, nesse caso em português, existe K inteiro tal que blá, se você acha que é isso, ou você escreva para todo K inteiro, tal coisa acontece, ok? Um sinônimo do existe tal que blá é uma coisa que a gente bota no fim, e cuidado muito com isso porque pode acabar sendo ambíguo, é o para algum. Quando a gente fala aqui, isso seria correto aqui, A igual a 2K mais 1 para algum, e eu vou sublinhar isso cada vez mais vezes, para algum K inteiro. Essa coisa é correta, não é ambígua, para algum só pode significar existe. Não é para todo, é para algum. Por isso estou falando para seco aqui. Se eu falar para K inteiro, eu não sei o que você está dizendo. Para todo K ou para algum K. Vocês precisam ser claros na definição. Mas vou pedir para vocês evitar botar esse para algum no fim da coisa que vocês estão quantificando lá. Porque imagine que alguém vai escrever aqui para todo X, sei lá, X ama Y para algum Y. Essa coisa eu não consigo parsear. Parsear significa botar as parênteses mentalmente. Talvez alguém quis dizer que para todo X essa coisa acontece. Ou seja, para todo X existe um certo Y tal que o X ama o Y. Ou seja, todos são amados por alguém, certo? Ou talvez alguém gostaria de botar para todo X, o X ama Y. Toda essa coisa é verdade para alguém Y. E nesse caso eu estou afirmando que existe uma pessoa que é amada por todos. É uma afirmação diferente. Para evitar essa coisa, seria legal, especialmente quando tenho mais que um quantificador, botar todos no início na ordem que eles aparecem, porque uma coisa dessas aqui corresponde no para todo X. Existe Y tal que, sei lá, ama o X ou Y. E a outra coisa aqui, enfim... E a outra coisa aí é corresponder no existe um Y, tal que todos os X amam esse Y, ama. E as duas coisas não são equivalentes. Cuidado, não podemos trocar a ordem de quantificadores diferentes. Se era para todo XY, não importa o que, existe, você pode trocar, mas você não pode trocar quando dois quantificadores diferentes entram. Pense um pouco, esse exemplo é muito bom para entender a diferença entre as duas coisas. Então, nunca escrevem uma coisa dessa, um segundo, nem com parênteses, essa coisa não é português, é muito bizarro. Escrevem aqui para todo X existe um Y tal que blá, ou escrevam existe um Y tal que para todo X blá. Okay? Botam tudo nisso para não ter nenhuma ambiguidade. Alguém chamou. O senhor falou sobre o problema de usar o gerúndio. O que? O gerúndio? Sim. No exemplo que o senhor fez... Aqui, por exemplo, sendo K. Não nesse exemplo. Ok, tá. No exemplo que você fez anterior, que era A dividido B, você usou o verbo calculamos. Calculamos... Certo, ok. No meu entendimento... Faria sentido usar o gerúndio? Tipo, calculando... Acho que era... Você vai precisar de um verbo depois. A B vezes K, temos. Nesse caso é o uso de gerúndio certo. Só que o que eu vou ver muitas vezes a prova seria calculando isso depois um ponto. Certo? Aí precisa um certo verbo, certo? Se vocês têm certeza que vocês sabem usar bem o gerúndio e toda a frase faz sentido em português, usem, mas sugiro evitar porque muitas vezes estou vendo muitos erros de gerúndios que não deveriam ser gerúndios, certo? Porque o calculamos parece que tinha foi calculado, né? Como? O calculamos. Certo? O calculamos, eu tenho, porque, vou abrir esse parênteses, brigar sobre o português. O calculamos, infelizmente, também é presente e passado.
certo? Se você quiser o verbo calcular no primeira pessoa do plural no presente, é calculamos. E se você quer o primeira pessoa no plural no passado, é calculamos também. Talvez por isso muitos brasileiros preferem usar calculemos, que seria imperativo. Agora eu não tenho vontade de obrigar ninguém a fazer nada, por isso eu prefiro usar calculamos, tá? Mas, enfim, também acho meio estranho escrever calculando se o cálculo é logo depois do calculando. Você poderia calculando, vamos descobrir isso, ponto, e agora o cálculo, certo? Mas Calculando tal coisa temos. parece para mim que se você escrever calculando temos, você não vai mostrar esse cálculo para mim. Você está pedindo que eu vou confiar que se a gente calcular essa coisa, a gente vai conseguir algo. Calculado, conseguimos fazer algo. Mas, enfim, se você botar lá, não seria um uso errado de genúndio. Calcularemos, vai ficar estranho, porque você está fazendo o cálculo agora, certo? Calcularemos, um belo dia a gente vai calcular, certo? Qualquer dia desses, aí eu boto no slide. Agora, para voltar um pouco nessa ideia de contexto, quero definir, meu objetivo na primeira coisa que quase ninguém acertou, infelizmente, quero definir o que significa ser ímpar, ok? E a ferramenta que eu uso em matemática para definir um predicado como esse, o que significa ser ímpar, é pegar um certo cara arbitrário que eu vou dar um nome para ele, e depois eu vou explicar para todo mundo o que significa que esse cara é ímpar. E a ideia é que se eu explicar isso bem, para qualquer cara a gente vai aplicar a mesma coisa, a gente vai saber no final das contas o que significa ser ímpar. Nesse caso, então, cada definição precisa começar com o estabelecimento de um contexto. E essa coisa é da mesma maneira que aconteceu aqui nas questões. Sejam blá, 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 blá. Quando eu quero, então, definir o que significa par, qual é a coisa que eu preciso, quantos objetos, quais objetos preciso ter no meu contexto para falar que alguém é ímpar? Quantas? Vamos ver, opiniões. 2 é uma opção popular. Outra? Tudo. Vamos lá. A resposta certa é uma, ok? Porque a afirmação que eu quero definir é ser ímpar. Uma coisa vai acabar sendo ímpar ou não. Para decidir se uma coisa é ímpar, eu só preciso ter essa uma coisa, ok? Então, se eu escrever isso de uma maneira meio de fórmula, seria uma coisa de uma variável só. Ímpar de A. Não é uma função, mas vai ser um predicado. Assim que eu tenho um bichinho, eu deveria ser capaz de falar se é ímpar ou não. Eu posso enunciar a propriedade de ser ímpar aplicada em uma coisa só, não em duas. No outro lado, se eu quero definir o que significa divide, eu preciso de dois bichos. Se eu tenho só um inteiro só, não posso perguntar ele divide ou não. Mas para perguntar se é ímpar ou não, eu preciso ter só uma coisa e não posso ter duas. Essa segunda que vocês pensaram, que vai acabar sendo uma coisa dentro de um escopinho lá, vai aparecer na minha coisa como uma coisa ligada. Meu contexto na minha definição para o ímpar seria apenas essa coisa simples. Seja A inteiro. Ok? Nada mais. Eu tenho A inteiro, significa que eu tenho tudo o que eu preciso para explicar para alguém como responder a pergunta se o A inteiro ou não. Sim? Não, tinha, talvez. Suponha que era que suponha que o rapaz não sabe o que significa par. Sim, porque eu não queria alguém falar ímpar é aquele número que não é par e pronto. Certo? Eu queria ver pelo menos uma coisa que... Era como eu som. Mas era como se eu tivesse que definir o par também? Não, sem definir o par. Não, a ideia é que você não pode pressupor... O cara que chegou aqui não sabe o que é par nem ímpar. Mas eu também achei que eu não poderia definir o que era. Era uma possibilidade. Na verdade, você podia mesmo. Uma abordagem, primeiramente vou ensinar ao meu cara o que significa ser par, e depois vou falar que, olha, ser ímpar significa não ser par. Mas nesse contexto onde você é um inteiro, certo? A partir que eu tenho isso, agora vou só dar essa definição. Aqui, desculpa, seria, existe K inteiro, tal que, K... desculpa, estou escrevendo o que é. O que eu queria definir aqui? Ímpar. Existe K inteiro tal que o A igual 2K mais 1. Existem outras equivalentes que são válidas também. Por quê? Porque o leitor já sabe o que é divide. A gente definiu isso na primeira página. Você poderia falar A é ímpar se somente se o 2 não divide o A. Se uma pessoa sabe o que é divide, ela também sabe o que significa não divide. É a negação da outra definição. Agora, só para ter certeza que a gente está entendendo o que está acontecendo, se o que esse K não faz parte do meu contexto,
ok? Mas se eu quero definir o que significa A divide B, minha definição, eu vou começar como? Se eu quero, na verdade, definir o que significa que um cara divide alguém outro cara, qual vai ser o meu contexto aqui? Sejam quantos? 2. Não vou precisar mais. Sejam, sei lá, x, y inteiros. Esse é o meu contexto. Eu tenho um objeto inteiro x, um objeto inteiro y, e isso é capaz, isso é suficiente, o que eu necessito para afirmar que o x divide o y, ok? Vou falar aqui que o x divide o y, se é somente se, essa vez vou usar fórmula não em português. Existe um q inteiro, tal que, o x que igual y. Esse que não faz parte do meu contexto. Propriedade de dividir tem aridade 2. Ela precisa de 2 bichinhos e podemos afirmar que um divide o outro, não é 3 caras que são envolvidos. Agora, a coisa mais leve, já que estamos perto do fim, vou brigar um pouco sobre umas setinhas mágicas que aparecem. Não usem setinhas para nada, ok? Sim, fala. Ok, eu vou ficar muito consistente com a maneira que eu escrevo as fórmulas. A ideia é que se você quer começar usando fórmulas, fica consistente, segue um padrão e tudo mais. Poderia ser Nunca. Ok, essa é uma briga que eu tenho muito. Pois é, isso vai, vocês vão ver na instalação. Muitos de vocês usaram o existe como se fosse a abreviação da palavra existe. De jeito nenhum. Não é uma abreviação da palavra existe, tá? Esse símbolo pertence a uma linguagem de fórmulas e tudo mais. No mesmo sentido que não posso falar, eu falei, muitas vezes, mas ninguém escutar. O fato que a gente pronuncia certos símbolos de uma maneira não significa que eu vou usar. Não é questão de preguiça de escrever o existe que a gente usa essa coisa. Se a gente quer esclarecer uma coisa numa fórmula, eu vou com cuidado, respeitando as leis dessas fórmulas como escrever, eu vou usar esse símbolo, mas no meio do meu português aqui, eu não ia falar aqui, por exemplo, existe cá, tal que blá blá, de jeito nenhum. Eu estou escrevendo português, vou falar existe. Agora, alguém poderia me cobrar, eu vou estar numa posição difícil para responder, e por que aqui você escreveu o símbolo pertence, blá blá. A ideia é que a gente, pronto. A ideia é que a gente permite certas poucas coisas de matemática entrar lá, mas não seria uma bagunça tão grande botar uma existe só para abreviar uma coisa. Aqui a ideia não é abreviar, é que essa coisa faz parte do português matemático. Substituir existe com essa coisa ou esse por para todo não faz parte desse português matemático. Essas coisas vão ficar numa linguagem de fórmulas. Não é muito satisfatória a minha resposta. Vocês vão elaborar mais essa coisa a partir de brigas comigo. Também essa coisa igual, não sei, alguém talvez ficou assustado que eu falei em português e escreveu aqui uma coisa tipo A é igual a O 2 multiplicado por K mais 1. De jeito nenhum, a gente não quer dificultar a pessoa a entender a ideia, a gente quer ajudar. Só que botando certos símbolos no meio do texto, sem tomar cuidado, só para abreviar, acabamos não ajudando, mas escrevendo uma coisa bagunçada. Ok, estamos ok com essa ideia de definições. Cada definição, portanto, a lição moral da história aqui da definição, cada definição precisa começar estabelecendo o contexto necessário para afirmar a coisa que quero definir. Aqui seria seja inteiro, aqui seja um xy inteiro. Nunca vocês vão definir uma coisa sem começar estabelecendo qual o contexto que eu tenho. Talvez para afirmar, sei lá, que uma função é monótona, eu vou precisar o quê? Seja uma função de um conjunto A para um conjunto B, tal, que blá, 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 blá. E depois dessas coisas eu vou falar, chamamos a função crescente, se é somente se blá, blá. Mas primeiramente preciso estabelecer quais são os objetos e quais são os tipos desses objetos que eu preciso ter para até enunciar a coisa que eu quero definir. Claro, tu ia falar mais uma coisa? Não. Ok. Agora, sobre essas setinhas, aparecem em todo canto, podem significar logo, podem significar então, podem significar olha aqui que coisa que eu pensei, que é legal. Não usem setinhas de jeito nenhum, não faz parte de texto de lugar nenhum, tá? Não usem as setinhas mágicas. Como? Nenhuma? Não, muitas são assim, tipo, sei lá, tá? Não, nenhuma. Também cuidado, galera, cuidado sobre a diferença entre esse símbolo e a palavra logo. Não são sinônimos, ok? Essa coisa fala que uma coisa implica outra. Toda essa coisa é uma proposição. Essa coisa logo blá é uma linha de código. Eu estou inferindo alguma argumentação, não uma implicação aqui.
Estou falando que eu posso inferir igual a partir disso, mas não estou afirmando que não estou falando, toda essa coisa não vai ser uma proposição. Essa coisa vai ser uma proposição. Posso pensar que para pronunciar isso eu preciso começar com um se aqui e um então aqui, ou pronunciar só isso eu posso falar implica, mas essa coisa não é a mesma coisa de inferir algo com logo, portanto, sei lá o quê. Agora uma coisa meio estranha sobre caligrafia e tipografia. Uns de vocês têm uma mania de inventar letras mais bonitas do que existem. E existe um problema porque a gente concorda com um certo alfabeto, certo? Você não tem muita liberdade. Tem certa liberdade em como você vai escrever cada letra, mas você não pode improvisar tanto. Uma coisa que vi, uns denotaram multiplicação como bolinha, porque talvez bolinha é mais fofa, mas cuidado, bolinha é outro símbolo. Tá? Ninguém usa bolinha para multiplicação. Ou vocês vão usar o pontinho, em caso que vocês usem um pontinho, usem lá no meio da linha, não no chão, por favor. Ou vocês vão usar AB, certo? Não vão inventar uma outra coisa, a gente vai descobrir esse é um símbolo para composição de função, por exemplo. Certo? Cuidado, não inventem notações. Uns décadas atrás, os computadores, ou talvez ainda antes dos computadores, que a gente tinha aquelas máquinas com os martelinhos, a gente teve uma limitação muito grande na tipografia e ninguém poderia escrever um símbolo bonito como esse aqui, vamos dizer bonito, ou como esse aqui, sei lá. E a gente acabou escrevendo limitados naquele ASCII, igual, maior, menos, maior, para imitar essas coisas, mas mesmo naquelas décadas, as pessoas escrevendo na mão, iam escrevendo dessa maneira, a limitação das máquinas. É estranho ver texto onde a pessoa humana vai, em vez de fazer setinhas, vai fazer essas coisas, parece meio estranho. E a mesma coisa é quando você quer falar multiplicação. Cuidado, esse é outro símbolo que esse é para multiplicação, usamos isso. Tome cuidado também em vários textos, não é a própria fonte que você vai usar para denotar um símbolo é diferente. SA, por exemplo, pode acabar denotando um objeto diferente com SA. Tá? Tome certo cuidado nas coisas que você escreve e com certeza não sei também qual é essa mania de escrever esquecendo o caps lock ligado. Tem uns de vocês que escrevem tudo em maiúsculo. Sei que vocês estão com raiva às vezes, tá, mas não é necessário demonstrar isso na demonstração. Não, ok, mas se você escolher escrever o texto em tudo maiúsculo, seria melhor. A matemática, cuidado, porque se essa coisa uma vez diferente com essa coisa matemática com certeza vai ser diferente com essa. Quando vocês vão usar um símbolo selamin, vocês vão escrever assim, se vocês trocarem assim, a ideia é que esse vai ser outro símbolo. E muitas vezes a gente vai precisar usar os dois, por exemplo, se são parecidos, mas queremos diferenciar. A maneira mais padrão de diferenciar algo é virar uma coisa maiúscula de minúscula. Então, esqueçam essa ideia que a matemática é case insensitive, muito case sensitive, é até font sensitive. Okay? Quem estava com dúvida ou pergunta, sei lá? Alguém estava? Só? Não, só falou que... Essa coisa aqui. Agora, outra briga que eu tenho muitas vezes nas provas é quando eu falei secas, afirmações secas. Uma demonstração precisa ser texto legível por um humano. Não faz sentido começar a escrever isso igual a isso, essa coisa igual a essa, e sei lá o que, pronto. Tá? Eu vou voltar na próxima aula para brigar sobre um erro que acontece muitas vezes, onde você, em vez de demonstrar teu alvo, você começa falando, eu vou usar meu alvo, eu vou inferir que 0 é igual a 0. Ok? Então, meu alvo deve ter sido correto. A única coisa que você ganhou é que o 0 é igual a 0, supondo algo que a gente nem quer supor. A gente já sabia que o 0 é igual a 0. Eu vou voltar na próxima aula para discutir sobre isso. Eu acho que... com a certeza, na verdade, que eu não tenho mais coisa que eu falei para outra turma. Essa dificuldade de ensinar duas turmas ao mesmo tempo, não quero... eu acho que somos sincronizados nesse momento. Qualquer dúvida que vocês tenham sobre qualquer dessas brigas que eu falei aqui. Eu deixei as bobeiras no final, mas trabalho um pouco nisso também, porque pode acabar confundindo. Uma dúvida, briga, qualquer coisa? Não. Ok. Então, até sexta que vem, estudem bastante os primeiros capítulos do livro e as aulas que falei da indução, porque a gente não vai ter muito tempo para trabalhar em indução. Um segundo.